Olá, sou advogado e o meu trabalho é colocar à disposição da sua família e à sua disposição um sistema moderno de proteção patrimonial, de organização do patrimônio da sua família. Nós falaremos aqui nesse vídeo sobre as holdings familiares. Não sei se você já ouviu falar. Neste vídeo eu vou tentar resumir rapidamente para vocês no que consiste esse trabalho. A função principal do sistema é fazer com que o seu filho receba mais patrimônio do que ele receberia se ele tivesse que passar por um processo de inventário. Não sei se você já ficou sabendo ou já sabe de alguns casos de colegas ou amigos ou familiares que tiveram que passar pelo processo de inventário e sofreram uma dilapidação do seu patrimônio. É disso que eu quero tratar aqui com vocês e mostrar que existe uma outra forma de evitar que os seus filhos tenham que passar por esse tortuoso processo de inventário, um processo caro, que dilapida o patrimônio que você juntou durante sua vida com seu suado trabalho. Sem falar das possíveis brigas que podem vir a acontecer entre os seus filhos no momento em que você não estiver mais aqui para apaziguá-las. Eles vão ter que lidar com esse processo de inventário que é bastante complicado, envolve diversas questões, dentre elas questões tributárias. Vocês vão precisar contratar um advogado, vão ter que lidar com cartórios, certidões, e em alguns casos até podem depender do judiciário, do moroso judiciário, para simplesmente transferir um bem que já é deles em prática. Pois se o patrimônio foi conquistado por você, por seu trabalho, por seu longo trabalho ao longo da sua vida, a gente constitui esse patrimônio pensando exatamente em deixar algo para os nossos filhos. E saber que eles não vão receber tudo que efetivamente juntamos. Seria justo isso? Tanto não é justo que existem formas muito modernas de resolver essa questão. Para mostrar isso para vocês, eu vou ter que disponibilizar aqui uma planilha que vai mostrar realmente o custo por A mais B, quanto custa o inventário, ok? E a análise dessa planilha você vai perceber exatamente, com base no seu patrimônio, você vai conseguir levantar mais ou menos o quanto os seus filhos vão gastar para realizar esse inventário, tá? Então, eu vou usar um exemplo simples nessa minha tabela. Põe aqui, o Manuel tenha deixado R$1 milhão e para um único filho. Vamos supor que seja uma coisa bem simples para a gente realmente só calcular a questão dos valores que envolvem um inventário. Com certeza você vai ficar espantado no final de saber o quanto custa um inventário. Muito bem, senhoras e senhores, vamos agora para a análise da nossa tabela para ver quanto custa, na verdade, um inventário, quanto o José, que seria o filho de Manuel, gastaria para transferir para o nome dele um imóvel por meio de um inventário. Veja aqui, o valor, suponha que o imóvel de Manuel, vamos arredondar, fazer um imóvel no valor de venal de R$1 milhão. Lembrando a todos que, para fazer o inventário, o valor mínimo que você deve utilizar deve ser o valor venal do imóvel. Então, o valor de mercado, praticamente. Então, as despesas que nós temos aqui. Cartório de notas, vamos ter que fazer uma escritura. Isso vai girar em torno de R$5 mil. Certidões aqui, que serão exigidas pelo cartório de notas, vão gastar mais ou menos uns R$2 mil. Mais o cartório de registro de imóveis, para você fazer o registro da escritura na matrícula do imóvel, transferindo de fato e de direito o imóvel para o nome do José, vai gastar em torno de mais R$5 mil. O imposto de transmissão, causa-morte e doação, o famoso imposto da morte, aqui em São Paulo gira em torno de 4%. Aliás, é 4% esse valor. Outros estados podendo chegar a 8%. E gosto de lembrar aqui, esclarecer que isso pode haver um aumento a qualquer momento. A qualquer momento isso pode mudar para 20%. Vai ser um absurdo o momento em que isso aumentar. O honorário de advogado gira em torno de 6% para um caso simples como esse. Os honorários que serão cobrados do José para ele fazer esse inventário. Ou seja, ele vai ter que gastar para fazer esse inventário o valor de R$112 mil.
R$ 112.000 para transferir um imóvel que já é dele praticamente, porque o imóvel é da família. Estes são os números reais de um inventário que muitos brasileiros às vezes julgam saber sobre eles, mas na verdade não sabem. Será que realmente as pessoas sabem o quanto que os filhos vão perder para realizar um processo de inventário? Será que vale a pena desperdiçar esse dinheiro, os seus filhos desperdiçar esse dinheiro, ao invés de você hoje tomar uma atitude e realizar algo em prol da sua família, em prol do seu filho? Será que o seu filho vai ter dinheiro para pagar esses custos do inventário quando você não estiver mais aqui? Porque se ele não tivesse dinheiro na hora de fazer um inventário, naquele momento triste da família, em que você não estiver mais aqui, as pessoas estão sentindo a sua falta, ele vai ter que correr atrás desse dinheiro. Ou ele faz um empréstimo, ou ele vai ter que vender o imóvel que você deixou para ele. E quem compra este imóvel, sendo que não há um inventário, ele não foi transferido para o nome do seu filho ainda? Investidores. E que obviamente vão pagar muito mais barato, um valor muito menor do que realmente ele vale no mercado. Isso faz parte, pessoal. É o que a gente chama das galinhas mortas. O mercado financeiro trata isso como um achado. Os investidores adoram esse tipo de acontecimento, porque para eles é bom, eles pagam menos por um bem que vale mais. E por que não deixar esse bem que vale mais realmente com seu filho? Existe esta forma. Montando uma holding familiar, você consegue proporcionar isso para o seu filho. Visto isto tudo, eu vou passar agora a explicar para vocês, mais ou menos, bem por cima, como funciona um sistema de holding familiar. Quando a gente fala de holding familiar, a pessoa fala, será? Vou ter uma empresa? Exatamente, você vai ter uma empresa. Mas a empresa precisa praticar uma atividade empresarial? Não, não é o caso da holding familiar. Para começo de conversa, a holding não se trata de uma empresa com uma atividade econômica específica. Na verdade, falarei de um sistema empresarial de organização do patrimônio da sua família. Este sistema empresarial pode ser formado por uma, duas ou mais empresas ou CNPJs, as quais a gente chama de células. Em bem da verdade, o que a gente faz? Nós pegamos todo o patrimônio do patriarca ou matriarca e colocamos dentro de uma das células, a qual a gente denomina de célula-cofre. Ou seja, todo o patrimônio é transferido para um CNPJ, de tal forma que a pessoa física fica sem nada no nome dela. E até nesse momento é interessante comentar com você que existe uma premissa que nós comentamos aqui nos meios dos estudos das holdings familiares, que é a premissa de que se você vai morrer um dia, você não deve ter nada no seu nome. Se tiver algo no seu nome, necessariamente terá necessidade de se abrir um processo de inventário. Isso não precisa mais acontecer. O que faremos depois de abrir essa célula-cofre? Nós fazemos uma espécie de doação das cotas dessa empresa para os seus filhos. Mas não se trata de uma doação pura e simples, tal como a gente vê nos imóveis, em que o pai perde o poder sobre o imóvel. Porque numa doação que um pai faz de um imóvel para o filho, ele já não é mais o dono deste imóvel. Como funciona o sistema de holding? O patriarca ou a matriarca continuam com total poder sobre os bens imóveis. Eles não vão perder qualquer poder. É como se ele continuasse sendo o real proprietário dos imóveis, mas não. Vai funcionar como se fosse um sistema de gatilho, que nós chamamos de sistema de gatilho. No momento em que acontece um falecimento ou algo que você determina com a sua família, normalmente, se é um momento do falecimento, o gatilho é acionado e os bens passam automaticamente para o nome dos seus filhos, sem qualquer necessidade de um procedimento de inventário, de judiciário, de contratar advogado ou pagar qualquer tipo de despesa, a não ser uma mínima despesa de uma modificação no contrato junto na junta comercial do estado em que a empresa estiver cadastrada e registrada. Bom, se eu vir aqui oferecer para você algo que vai fazer com que você fique sem nada no seu nome,
e você não tenha qualquer tipo de administração sobre tudo que você conquistou ao longo da sua vida, passando isso direto tudo para os seus filhos, dificilmente eu vou conseguir convencer alguém de realizar o sistema que a gente tem a oferecer. Por isso, o sistema de holding ele conta com uma série de recursos que fazem com que você continue com total poder sobre os seus bens. As cotas são doadas para os seus filhos com algumas características que você também pode escolher, como a cláusula de incomunicabilidade. Imagine que seu filho seja casado, não importa o regime pelo qual ele se casou, você pode impedir que essas cotas, que esse patrimônio representado pela empresa, se comunique com a pessoa escolhida pelo seu filho ou sua filha. Você também pode proteger aquele filho que está com dívidas. Porque imagine, se você deixa um bem imóvel para ele, a hora que o imóvel passa para o nome dele, obviamente que os credores vão cair matando. Neste caso não, você pode doar as cotas com a cláusula de impenhorabilidade. Elas não serão alcançadas pelos credores. Vejam como o sistema, além de ser prático e facilitar a transferência dos bens para os seus filhos, ele também serve como uma forma de proteger o seu patrimônio que você conquistou ao longo tempo da sua vida, com o seu suado trabalho, uma forma de proteger o que pertence de fato à sua família. E é claro que se eu estou aqui falando de um sistema jurídico de transferência patrimonial, eu estou conversando com você sobre um assunto que é totalmente lícito e absolutamente possível de ser realizado, ok? E óbvio que o mais interessante, muito mais barato do que um processo de inventário. O que eu quero mostrar agora para vocês é como funciona na prática, eu vou fazer um comparativo entre o inventário e a holding familiar, ok? Para isso eu vou voltar com a planilha que eu mostrei, porém vou acrescentar agora os números da holding familiar. Observem junto comigo. Pois bem, agora convido vocês a analisarem esta tabela em que eu vou mostrar para vocês como funciona o sistema, quanto que você gastaria para realizar uma holding familiar, ok? Bom, aqui eu mostro a tabela, como eu já mostrei para vocês, do inventário, sendo que o imóvel, o valor venal de R$ 1 milhão, nós teríamos aí um valor de R$ 112 mil que o José teria que gastar. Veja no sistema de holding. Uma coisa muito importante, quando nós criamos uma holding, existe a possibilidade de você passar o imóvel pelo valor que está no imposto de renda. Então imagine que esse imóvel esteja no nome do manual e no imposto de renda dele declarado por R$ 300 mil. Muito bem, esses R$ 300 mil é o valor que será o valor do capital social da sua empresa, da sua célula cofre. Essa holding familiar terá um capital social de R$ 300 mil, que é o valor referente ao imposto de renda, declaração de imposto de renda. Com relação ao cartório de notas, não vai ter gasto nenhum de cartório de notas. Junta comercial, aqui vem algo diferente, porque a holding familiar ela é registrada direitinho na junta comercial. Serão 3 atos para a realização desse sistema de holding, num caso simples como esse. Então o gasto seria de R$ 1.200 aqui de junta comercial. De ITBI, não haveria gasto de ITBI. Certidões, não há necessidade de certidão nenhuma. Para você transferir o imóvel da pessoa física para a jurídica, como o valor diminui de 1 milhão para 300, isso cai também no cartório de registro de imóveis, então o gasto vai ser menor aqui. O imposto de transmissão causa mortes será de 4% sobre os 300 mil e não 4% sobre 1 milhão, vejam só. Então isso aqui nós vamos gastar R$ 12 mil, José vai gastar aqui, ó. E os honorários de advogado, poxa, mas para fazer um sistema desse, deve ser mais caro para realizar um sistema de holding familiar. Mas não, minha gente. A gente trabalha com base no trabalho nas horas de trabalho que a gente realiza. Então, mais ou menos aqui, vou chutar mais ou menos por cima um valor de R$ 25 mil de honorários. E esses R$ 25 mil podem ser pagos de formas muito mais tranquilas do que esses valores que estão aqui. Isso aqui você tem que pagar à vista quando é o inventário. A possibilidade de parcelamento, sim, mas fica um valor muito alto. E o José não pode não ter dinheiro para fazer isso. E aqui não, aqui quem vai fazer é o patriarca.
Será que cabe esse valor aqui, ó? Um contador assistente também, vai ter que precisar de um contador assistente para realizar tudo isso. O gasto para se realizar a construção de um sistema de holding familiar para sua família, transferindo o imóvel de Manuel para José, veja só, seria de 43.700. Ou seja, há uma diferença econômica incrível, R$ 68.300 de economia. Veja que é 60% mais barato o sistema de holding familiar. Como vocês puderam ver, só desta forma você vai conseguir deixar para os seus filhos o que realmente você conseguiu juntar ao longo da sua vida, sem que eles tenham que passar pelo tortuoso processo de inventário, pessoal. Eu confesso para vocês que eu já tive várias oportunidades de trabalhar com inventários nessa minha vida, né? Essa é a minha especialidade. E muitas vezes eu tive a oportunidade de fazer uns inventários em que o pai já tinha pensado e organizado tudo para a família. Tinha deixado até seguro de vida para que eles pudessem pagar esses valores que a gente viu agora, de impostos e honorários. Eu fico pensando, poxa, se tivesse organizado um sistema de holding, eles poderiam usar esse dinheiro que ficou do seguro para várias outras coisas. Trocar de carro, viajar, pagar um estudo de um filho, ou seja, várias coisas muito mais úteis do que dar isso tudo para o sistema, que acaba sugando, porque as pessoas, infelizmente, não conhecem o sistema de holding familiar. Com essas informações que eu passei para vocês, eu espero ter esclarecido um pouco das dúvidas que você tinha sobre esse dinâmico sistema de holdings familiares. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo um botão para você clicar e saber um pouco mais de como você pode agir para conseguir esse croquis que eu falei anteriormente para vocês. Muito embora esse sistema pareça moderno, pessoal, ele já é implementado em diversos países ao redor do mundo, onde as taxas de tributo sobre os bens e heranças deixadas pelos patriarcas para os filhos ou herdeiros são taxas altíssimas, tal como França, Japão, Japão, Estados Unidos, Inglaterra. Então já é um sistema implementado há muito tempo, mas aqui no Brasil ele é mais utilizado sempre por quem são os bilionários. Os bilionários não fazem inventários, podem ter certeza disso. Por quê? Porque eles têm acesso a essas informações que hoje estão sendo divulgadas pelas redes sociais. Mas o nosso objetivo é esse mesmo, fazer com que esse sistema seja o mais divulgado possível, para que todas as famílias possam evitar esse tortuoso processo de inventário. Ou seja, os inventários estão com os dias contados, pessoal. Eu fico feliz de colocar você a par deste sistema de holdings familiares e saber que agora você tem o privilégio de fazer com que os seus filhos não tenham que passar por um inventário, tá? E eu quero dizer para você que vai ser um grande prazer caso eu possa te ajudar nessa empreitada. Então, vou lembrá-lo de que o botão está aí embaixo e estou à disposição para conversar com você e com a sua família e descobrir a melhor forma de montar um sistema e evitar que os seus filhos, de certa forma, não venham a receber tudo que você conquistou ao longo da sua vida e que realmente eles têm direito de receber, né? E acabam não recebendo por falta de informações, tá? Foi um prazer, agradeço a sua atenção que me acompanhou nesse vídeo. Fico à disposição de todos. Um grande abraço e fiquem bem.